todos bem-vindos. Começo por agradecer aqui a vossa presença. O facto de estarem aqui leva-me a acreditar que valorizam a partilha das ideias, valorizam a partilha de experiência, valorizam a cultura e, de certo, vocês próprios são defensores de uma cultura. Por isso, hoje vamos falar precisamente de cultura. De cultura, de pessoas, de como é que nós participamos e podemos ser agentes ativos no desenvolvimento de uma cultura mais positiva e uma cultura que nos ajuda a crescer os seres humanos e, no tal, de seguida, crescermos como empresas. Na Santos há muito que nós valorizamos a cultura e, de há uns anos para cá, temos feito uma série de trabalhos nos quais estão incluídos estes eventos, onde pretendemos precisamente partilhar experiências, partilhar ideias, de forma a que estas ideias e esta envolvência nos ajude primeiro a crescer como seres humanos e depois a ajudarmos as nossas empresas a crescer. Muito bem, agora vou-me sentar aqui junto ao nosso painel, nosso estimado painel, e vou começar por lançar aqui um desafio ao amigo José Candeiro. E a primeira questão prende-se precisamente com um projeto que eu sei que vocês fizeram e que, de certa forma, até poderá figurar um aspecto paradoxal, que é: se estamos aqui hoje a falar de pessoas, se estamos a falar da valorização das pessoas na cultura das empresas, o que é que nos pode falar da experiência do Pintor Robô e como é que podemos, ou como é que, no caso do futebol, utilizou este aspecto para maximizar a envolvência das pessoas, da cultura das pessoas, no projeto que foi o Robô Pintor? Bom, toda a gente gosta de robôs, por isso, digamos, dão muita atenção a esse nosso projeto, quando nós já temos milhares de anos, mas pronto, realmente não são tão mediáticos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que não sou nenhum guru. Digamos, nós vimos para aqui, aliás, o Samuel sabe isso, eu tenho todo o gosto em partilhar a minha experiência, aquilo que eu fiz, assumir os erros que cometi e os sucessos também que tive, mas, portanto, como uma pessoa absolutamente normal, uma pessoa como as outras, só que tenho, digamos, eu tenho um grande defeito, que é perguntar sempre porquê. Não consigo separar-me dessa palavra permanentemente. É porquê. Quando as coisas acontecem, porquê que acontecem, e traçar cenários de como é que podem acontecer de uma forma diferente. Portanto, é um jogo mental. Bom, relativamente também antes do robô, eu acho que digamos, eu queria citar só duas coisinhas que parecem de lugares comuns, mas não são. Atribui-se a Einstein uma frase que diz que o único sítio onde o sucesso precede o trabalho é no dicionário. Tirando isso, sucesso sem trabalho não existe. Depois, não acredito que ninguém tenha sucesso se estiver a fazer algo de que não gosta. Pelo menos, enfim, essa é a minha convicção. Eu nunca na minha vida, digamos, enfim, suportei fazer algo que não gostasse de fazer. Pronto. Passando isto, portanto, eu sou engenheiro porque nunca pensei em ser outra coisa. Realmente, desde miúdo que queria ser engenheiro, fui engenheiro e com muito gosto. E hoje em dia, enfim, já sou mais gestor que engenheiro, infelizmente, mas isso é, enfim, sei lá, vi, como diz o estudo, enfim, estamos condenados a isso. Mas não deixo de fazer engenharia. Nomeadamente já cada vez mais distanciado, pronto, da tecnologia em si, mas cada vez mais liderando projetos, não é? Fazendo a gestão dos projetos. Em concreto, este projeto do Robô Pintor, que por acaso, enfim, isso digamos, é minimizar a questão. O que nós participamos naquilo em que eu apelido de ser quase o MS-DOS da robótica. Só quem está na indústria e lida com robôs é que se pode perceber da complexidade que é programar um robô. É muito giro ver um robô a pintar, sozinho, etc. Mas cada gesto que um robô faz tem que ser programado, tem que se dizer vai daqui para aqui, com esta velocidade, esta aceleração, com esta inclinação. Isso, até claro, embora haja programas que ajudam, é um trabalho incrível. Aliás, ainda esta semana, falando com um amigo meu, ele disse-me que demorou 3 meses a desenvolver o programa para fazer o tratamento, a ativação por plasma de uma asa de um gerador eólico.
3 meses para fazer o programa só para o robô passar à mesma distância ao longo de toda a asa, que tem 100 metros de comprimento. 3 meses de programação. Bem, eu queria dizer-vos que com a nossa tecnologia, se calhar numa semana ele fazia o programa à vontade, já com todas as correções. A questão é só essa. Nós fomos buscar ainda não às catacumbas, felizmente, mas aos arquivos da Universidade do Porto, uma patente que estava prestes a cair em domínio público, porque não tinha ninguém que pegasse nela, e quando a vi eu disse, epá, mas isto é aquilo que eu preciso, isto é um pote de ouro, não é? Digamos, é um sistema de ensinamento de robôs por demonstração, ou seja, uma tecnologia que permite fazer uma coisa e ter um robô logo ao lado a fazer exatamente igual. Exatamente igual. Pronto, isto é muito fácil de dizer, mas basicamente a tecnologia é essa, é aplicável a qualquer indústria. Começamos com a pintura porque era o nosso negócio, era aí que nós queríamos o robô. Mas já temos um segundo que está decapado e temos já projetos para outras coisas. Portanto, o principal digamos que é exatamente essa tecnologia de ensinamento por demonstração. Ou seja, o robô repete os gestos de um operador especializado, seja ele qual for. Nós só temos que ter o engenho de lhe colocar, de adaptar à ferramenta de trabalho dele um marcador com LEDs, que é exatamente isso que umas câmaras de filmar seguem e que depois transformam em linguagem de programação. Agora, porquê robótica quando nós primamos pelas pessoas? Okay, vamos desde aqui, desde já, assentar numa coisa. Vocês conhecem alguma empresa sem pessoas? Não há, pois não, ainda não há. A Google está a tentar arranjar carros sem condutor, ainda está longe, mas empresas sem pessoas não há, portanto não venham com tretas. Vocês não podem eliminar todas as pessoas da empresa, não é? Pelo menos, quer dizer, até a última, quer dizer, é o locutor, não é? Pelo menos esse tem que estar lá. Portanto, ou seja, as pessoas são efetivamente o que diferencia as empresas. E acho que a exceção é aquelas que estão nos offshores e não sei o que. Vamos falar de gente. Agora, portanto, e toda a gente sabe no futebol, nós somos 38 pessoas, desses 38 somos 5 engenheiros de alta qualificação, digamos, dois doutorandos, 2 que vão entrar em doutoramento. Eu sou o único que sou só esse, eu sou licenciado, portanto, embora já uns anos. Portanto, e toda a gente sabe no futebol que nós com 28 anos de existência já temos um funcionário que tem 27 anos de casa, 27 e meio, e temos vários com 20 e tais, etc. E toda a gente sabe no futebol que nós prezamos, o que nós prezamos são as pessoas, mas por aquilo que elas sabem. Temos vários casos de pessoas que entraram com o curso com o 9º ano e que hoje em dia uma já é licenciada em gestão, outro já, digamos, o Rui Gomes começou, o nosso diretor Fabril, não para de se formar, quer dizer, pronto. E nós, sempre que as pessoas querem ir, vamos lá ver. E agora robôs dentro da empresa. Exatamente. Porque as pessoas ao longo desses 28 anos tiveram um problemazinho. Têm mais de 28 anos. É que sabem mais, mas também têm mais de 28 anos em cima do corpo. Portanto, quer dizer que tem muito mais conteúdo, digamos, sabem muito mais que está lá dentro do cérebro, mas as suas capacidades físicas é evidente que vão diminuir e nós temos que contornar isso, dando-lhes ferramentas para que eles usem aquilo que sabem, mas em vez de serem eles a fazer trabalhos, não, terem ali uma coisa ao lado que repete aquilo que eles fazem uma vez. Portanto, nós queremos aumentar valor. Digamos, a robótica serve para aumentar o valor acrescentado de cada pessoa da empresa. Muito bem. Ora, estes processos de transferência de conhecimento humano para a robotização, por vezes podem nos levar para um enquadramento até de filmes. Ou de sonhos, certo, que nós fazemos esta ligação. E por falar em sonhos, eu remeto uma questão agora aqui para mim, José Ferraz. Referia recentemente, já há mais de meio ano, um artigo, se me falha a memória, em agosto do ano passado, a importância das empresas sonharem. Quer partilhar connosco, na sua visão, qual é a importância das empresas sonharem?
Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. O meu nome é José Ferraz e quero dar, antes de mais, se me permitem, os parabéns à SAPSIS por toda esta onda que vem criando nos últimos anos. Eu antevejo, muito sinceramente, se o vosso comportamento continuar por este caminho, vocês vão ter sucesso e vão claramente ser líderes no mercado. Na minha muito modesta opinião. Obrigado em nome da equipa. E dar-lhe também os parabéns porque vocês hoje, de facto, conseguiram encher a sala. De alguma maneira, não me vou levar a mão, mas para um gajo, um jovem com 53 anos, isto já não é muito assustador. Se eu tivesse dado no nosso companheiro, se calhar estava um bocadinho. Vamos aqui tratar de o confortar. Muito bem. Vamos lá ver. As organizações são constituídas por pessoas. Nós, no Grupo dos OVNIs, somos 36. Dos 36, 16 são licenciados e pós-graduados. Uma média um bocado fora do normal para uma empresa de pinturas, tintas e vernizes, setor tradicional. Isto levou-nos naturalmente, digamos, a posicionar-nos como uma empresa que é fundamentalmente especialista em pinturas e dentro das pinturas as de mais alta tecnologia. Como é que, respondendo agora à pergunta do Samuel, o que é que o sonho é importante para as pessoas dentro de uma organização? Bom, o sonho, por natureza, implica a realização de um plano para se poder concretizar. Então, na nossa vida, quando nós, por exemplo, sonhamos casar, a primeira coisa que fazemos é arranjar uma mulher, tentar arranjar uma. Temos logo aí uma tarefa para dizer que é. E vamos nós colaborar. É ou não é? Era um mal. Nem me levem a mal, eu sou muito respeitado. Também são 53 anos. Da vontade de natural seja um bocadinho claro. Nesse aspecto, eu às vezes tento esquecer. Não é que não compreenda as pessoas. Cada um, enfim, faz o que quer relativamente a esse critério. Mas normalmente para mim casar pressupõe um homem e uma mulher. Não me levem a mim. Não. Mas pronto, imaginemos que é um homem e uma mulher e uma mulher. Ou seja, é preciso traçar um plano, desenvolver uma estratégia e depois ir e com muita resiliência chegar ao fim, não é? Sim ou não? Sim. Quantos empresários é que há aqui? Podem pôr o dedo no lado. Eu não quero distinguir os empresários do resto das pessoas. Estamos aqui três, estão ali mais alguns. Nenhum empresário consegue realizar alguma coisa se não sonhar. Mas, uma vez mais, na minha muito humilde opinião, e que eu tenho aprendido ao longo dos anos, continuo a aprender, maior sucesso terão aquelas empresas que conseguem envolver os seus colaboradores no seu próprio sonho. Portanto, está em relação. Eu creio que cada vez que um empreendedor, que hoje em dia já não tem que ser um empresário, empreendedor podemos ser todos, no contexto, digamos, em que nos movemos hoje, que é cada vez mais global, cada vez mais informado, formado, impressionante para a gente da nossa geração, impressiona. De facto, cada vez mais temos de ser todos empreendedores dentro de uma empresa. Cada vez mais temos que estar mais ligados àquele que é o fio condutor da própria organização. E cada vez mais temos que ser capazes de partilhar o
sonho de podermos em conjunto, não sei se respondi à sua... Sim. Alguém quer participar sobre estas perguntas, sobre os temas que já falamos? Estejam à vontade, é uma tertúlia, não é suposto ser um monólogo. Força, ali, Miguel. O que o José Ferraz falava é tradicional vestir a camisola. Isso, toda a gente conhece. Se a equipa toda se juntar para o mesmo lado, é mais fácil atingir os objetivos. Sem sombra de dúvida. E acho que as travessias fazem isso muito bem. Obrigado. Conheço. Vestir a camisola até para respirar. Faz sentido. Muito bem. Nós temos vindo a perceber que muitos dos nossos parceiros, muitas das empresas em Portugal, têm qualidades, têm competências, algumas delas únicas no mundo. O que é que nós temos vindo a identificar ao longo de algum tempo? Muitas destas empresas com competências e capacidades únicas têm um déficit de comunicação. Têm um déficit de comunicação interna, têm um déficit de comunicação para o exterior. Nós, na Samsys, identificámos que estávamos com a mesma dificuldade há uns anos atrás. E quando percepcionamos isto, montamos toda uma estratégia de conseguirmos comunicar melhor com o mercado, com a equipa interna. E temos vindo a proceder a uma série de ações, algumas das quais eu sei que vocês têm participado, uma delas é esta, estão aqui dois, e verificamos que a comunicação é muito importante. Seja a comunicação para fora, para os mercados, para os nossos potenciais clientes novos, seja a comunicação interna. Na comunicação externa temos muitas estratégias, usando as redes sociais, usando o social media, o marketing, o site, estes eventos de tertúlia. Nas comunicações internas temos usado muito as nossas reuniões mensais. É um aspecto que nos tem ajudado imenso a criar um espaço de coesão da equipa, um espaço onde a transparência existe e onde temos a capacidade de comunicar como é que estamos, como é que, de onde vimos e para onde queremos ir. E posto isto, eu vou perguntar ao Bruno Pinto como é que a ideia e a materialização de ter o maior álbum de fotografias do mundo que está presente no Guinness Book vos ajudou, quer no aspecto da motivação interna da equipa, quer como é que isto vos ajudou a comunicar mais para o mercado. Muito bem. Em primeiro lugar, também quero agradecer em nome da Dreambooks à Samsys pelo este convite. É um prazer estar a falar com todos vocês e partilhar aqui este nosso projeto que tanto o Bozo nos deu. Não só o projeto da Dreambooks, mas também este projeto do maior álbum fotográfico do mundo. E é um prazer estar aqui também com dois oradores mais experientes, com quem acreditamos que vamos aprender muito esta noite. Em primeiro lugar, dizer também que eu, enquanto quadro superior, mas não de gestão da própria organização, não pertence à administração, revi-me no papel de me identificar com o sonho de outras pessoas, desde o primeiro momento em que entrei naquela organização. E isso é muito importante. Isto para chegarmos depois ao sonho de criarmos projetos de referência, projetos de visibilidade e projetos que criam moça, no fundo, pelo seu impacto em termos da própria sociedade e nos resultados das organizações. Portanto, eu quando entrei nesta organização, quando entrei na Dreambooks e no Grupo LFM, desde cedo me apercebi que, por mais pequenos que fôssemos em relação a outros, nós tentávamos sempre pensar muito alto e olhar de olhos nos olhos com a nossa concorrência. Então, aquilo que as pessoas conhecem muito bem a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar no mercado. Quando nós pensamos em criar o maior álbum fotográfico do mundo, mais uma vez estávamos com este pensamento. Em primeiro lugar, estávamos uma noite de junho de 2012, estávamos a pensar num cenário que ainda é, mas só se fala mal do nosso país, só se fala mal daquilo que os portugueses fazem,
parece que tudo corre mal para toda a gente. Nós, naquela altura, nas nossas profissões, na nossa atividade, não sentíamos muito bem isso. Nós, a vida até nos corria bem profissionalmente, chegávamos a casa e éramos fustigados com notícias más sobre o nosso país, déficit, contas, desemprego, etc. E nós pensámos, será que somos nós, somos demasiado sonhadores? Será que somos nós que andamos numa realidade que não é aquilo que os outros andam a viver? Pronto. E começámos a pensar também, nesse cenário que os outros diziam que era tão mau, como é que nós poderíamos ajudar a nossa marca a fazer ainda mais e melhor. E nós, à medida que nessa mesma noite pensávamos que tínhamos uma ideia, tínhamos uma estratégia de como ajudar a nossa marca e tínhamos um sonho de criar o maior álbum fotográfico do mundo, nós pensámos que ao mesmo tempo que criávamos esse maior álbum fotográfico do mundo, para quê? Para justificar aquilo que é o nosso produto core, que é os nossos álbuns digitais, álbuns fotográficos, podíamos estar a ajudar os outros. E por isso, dentro deste projeto, ou o grande chavão deste projeto foi um projeto com o objetivo de criação maior álbum fotográfico do mundo, mas o projeto chamava-se Portugal, o melhor destino. O objetivo do projeto era muito concreto: posicionar Portugal como o melhor destino do mundo. Portanto, nós tentámos fazer logo algo que fosse grande. Grande não só para nós próprios, mas grande para os outros. E foi aí, com esta vontade e com este sentimento, só para explicar depois e para chegarmos aos resultados, que nós fomos contactando com outros e fomos tentando falar com figuras públicas, parceiros, e quando estou a falar de parceiros, entidades públicas e privadas, a quem nós não estávamos a pedir rigorosamente nada, só pedíamos recursos que eles tinham dentro de portas, e perguntávamos também se eles se reviam, se eles estavam a viver a mesma realidade que nós. Aquela realidade que as coisas ainda nos vão correndo mais ou menos bem, mas quando chegamos a casa tudo está mal. Okay? Portanto, e o que nós vimos de imediato é que havia muita gente que estava identificada com esse fim, queria fazer mais. Nós próprios perguntávamos, será que já fizemos o suficiente? E nós não estávamos a pensar só no nosso umbigo, nós sabíamos que íamos ganhar com isso, mas também sabíamos que podíamos fazer algo bonito pelos outros. E com este pensamento, mais uma vez, nós conseguimos criar um grande sentimento de identificação. E a força deste projeto e de outros projetos que nós temos internamente, essa força vem mesmo das pessoas. Para vos dar um simples exemplo, nós, durante este projeto, para além da identificação imediata de parceiros como a RTP, a CAN, o Governo de Portugal, nós estávamos a contribuir e assumimos uma responsabilidade que à partida não era da Dreambooks, a promoção de Portugal, não era da Dreambooks, mas nós assumimos que poderíamos fazer algo com aquele objetivo, uma imagem vale mais que mil palavras, então vamos chamar as pessoas a participar neste projeto, e o que nós pedimos foi que as pessoas nos enviassem fotografias fantásticas do seu país, fotografias que permitam posicionar Portugal como o melhor destino do mundo e que mostrem que Portugal não é déficit, não é desemprego e tem muito mais para mostrar. E a resposta foi repreensível. Para vocês terem uma ideia, nós temos um objetivo para o maior álbum fotográfico do mundo, 10 mil fotografias. Nós em 2 meses conseguimos mais de 100 mil fotografias enviadas por 15 mil portugueses. Se vocês nos perguntassem no início do projeto o que é que nós queríamos, nós dizíamos timidamente, nós queremos 10 mil fotografias para colocar lá no nosso bonito álbum que vai concorrer ao Guinness. Não queríamos mais. Chegámos a um ponto que tivemos que mais uma vez colocar os portugueses e dizemos isto, porque pusemos as pessoas não só a participar, mas também a serem coprodutoras do projeto. Foi um projeto que viveu muita colaboração e de voluntariado. Os próprios portugueses escolheram as fotografias que viriam a estar no álbum. E mais uma vez, outra coisa que nos deu um grande sentimento de orgulho, mais do que o próprio maior álbum fotográfico do mundo, foi que nós a seguir andámos com o álbum por esse país fora, um álbum com 8 metros de comprimento por 4,5 de altura por página, um álbum aberto de 16 metros, com o recurso exclusivamente a portugueses comuns, voluntários de cada uma das regiões. Okay? Nós, enquanto marca, estamos muito agradecidos a essas pessoas, identificaram-se connosco e nós não tivemos
que retribuir mais do que a possibilidade de eles participarem neste projeto e poderem ajudar a Dreambooks e poderem ajudar Portugal a posicionarem-se como o melhor destino do mundo. Houve uma estratégia, mas houve aqui um grande conceito por trás. Qual é que é o impacto que isso que nos trouxe a nós enquanto marca? Em primeiro lugar, visibilidade, notoriedade. Coisas que nós poderíamos não ter na altura, até foi um dos objetivos que nós tínhamos, era mostrarmos realmente quem é que somos e mostrarmos aquilo que fazemos com uma aula. E neste tempo, aquilo que nós conseguimos com este projeto foram 500 inserções em meios de comunicação nacionais. E quando estamos a falar de meios de comunicação nacionais, estamos a falar peças na SIC, na TVI, na RTV, nos jornais, em todo o lado. Coisa que nós, se tivesse que pagar no bolso, não tínhamos hipóteses. E, por determinados momentos, nós conseguimos equiparar-nos a marcas que tinham uma presença regular nesses órgãos de comunicação social. Por momentos. E nós sentimos que esse foi um dos grandes impactos que nós sentimos. E começámos a ser admirados também por essa responsabilidade, por essa capacidade de iniciativa. E mesmo essas marcas que nos começaram, marcas de maior dimensão, que nos começaram a ver dessa forma, acabámos, por exemplo, a celebrar parcerias comerciais muito fortes após este projeto. Mais um dos exemplos. A nível do cliente final, o que é que nós conseguimos? Em primeiro lugar, conseguimos dar-nos a conhecer, em segundo lugar, criámos um sentimento e uma relação com as pessoas. Por outras palavras, criamos uma envolvência com as pessoas, com um tema de cariz, de certa forma, social, porque estamos a valorizar aquilo que é nosso, estamos a subir a autoestima das pessoas por viverem neste magnífico país e conseguimos esses resultados. Exatamente. Muito bem. Vossa participação. Deem os vossos contributos. Miguel, força. Só prova para vestir a camisola não pertencer a uma organização. Exatamente. Não é? Basta ser motivado. Eu recebi um panfleto do maior álbum fotográfico do mundo à saída do Portugal dos Pequeninos, com os meus filhotes. E cheguei a casa e fiz o upload de duas fotografias. Bom. Porque queria participar, achei um piadão àquilo, que quis participar. Ou seja, mesmo com poucos recursos, se tivermos ideias inovadoras, conseguimos envolver pessoas. Conseguimos usar o empowerment para levarmos à frente os nossos projetos. É isso? Mais participações. Temos ali uns brindes de surpresa para quem participar. Mas, para ver se isto estimula. Força, jovem, que eu... Uma coisa que eu reparo muitas vezes é que dá-se muito ênfase ao negativo, como tinha dito, e queria perguntar se ao painel se está satisfeito com o tipo de notoriedade que projetos credíveis como o seu têm nos meios sociais, ou seja, nas empresas de... Estão a faltar a palavra. Nas empresas mediáticas, digamos assim. Nas empresas de mídia? Exato, nos mídias. Era essa a palavra. Queres responder agora? Sim, se nos perguntarem se nós queríamos mais, nós queremos muito mais, como é óbvio. Agora, nós acreditamos que pelo próprio tema e pela própria envolvência que foi criada, acho que os próprios mídias se viram um bocadinho forçados a comunicar este tipo de situações. Em primeiro lugar, porque era algo que nós estávamos a fazer pelo país, era algo que nós queríamos mostrar que Portugal conseguia ser o número 1 em alguma coisa, e depois era algo que as pessoas cá fora, elas próprias já estavam a comentar, já estavam a participar, como disse aquele amigo, fosse em Coimbra, fosse no Algarve, tivemos 15 mil pessoas a contribuir para criar o maior álbum fotográfico do mundo. Portanto, não foi só com o nosso trabalho, e este projeto, nós dissemos sempre, este projeto desde cedo deixou de ser da Dreambooks, passou a ser de muitos parceiros e de muitas pessoas. E essas pessoas e esses parceiros, muitas das vezes, quando nós estávamos mais em baixo, eram eles próprios que alavancavam o próprio projeto e permitiam manter os níveis de notoriedade. Em relação à questão, nós não temos, acho que não temos grandes razões de queixa, acho que fomos muito acarinhados pelos órgãos de comunicação social. Tivemos muitas presenças e o que acreditamos é que, por vezes,
mais projetos, e foi um dos objetivos que nós temos com este projeto, é que este projeto servisse de exemplo àquilo que surgiu. Portanto, para nós, orgulhávamos que depois deste projeto surgissem muito mais notícias nos telejornais, em projetos que fizessem algo pelos outros, projetos pela positiva e projetos empresariais muito credíveis que há com certeza no nosso país e que a comunicação social tem que estar a olhar também com outros olhos. Concordo, Bruno. Passa agora a palavra aqui. Eu gostava só de dar uma chega ao seguinte. Digo-vos muito francamente, não tenho nenhum parceiro e temos, reparem, ouviram falar em empresas muito grandes. A nossa equipa de engenharia não fica aquém, tudo bem, pelo contrário, nenhuma das equipes de engenharia dos meus colegas. E eu sei isso. Para mim digamos, isso é que é importante. Eu sei. E portanto, continuo a cultivar isso e continuo, digamos, e também para mim o que é importante é que eu sei, a minha equipe sabe, digamos, nós somos uma equipe só, somos todos, cada um cumpre a sua função, mas estamos todos a partilhar o mesmo objetivo. Portanto, somos 38, estamos todos a caminhar para o mesmo lado. Desde a empregada de limpeza que não subcontratamos, ainda é uma pessoa da empresa, até digamos, ao diretor-geral de saúde. Somos uma equipe só e cada um, digamos, cumpre a sua parte. Agora, aqui entre aspas, se há coisa que me chateia solenemente é quando alguém me vem perturbar com uma questão que não me diz respeito. Às vezes um pouco, digamos, agradável. Agora, quando me diz respeito, interrompo seja o que for, para lhe dar assistência, porque é necessário dar. Portanto, para mim, dá-me um gozo enorme ser reconhecido a nível mundial como um dos principais players na nossa área. Nós temos trabalhamos um nicho de mercado, a engenharia de superfícies, mas que é crítico, depois podemos falar sobre isso. Digamos, vocês vão reparar que a vossa relação com o mundo faz sempre através de superfícies, não é? Portanto, vocês tocam nas coisas da superfície, tudo o que funciona, digamos, interage com as outras coisas através da superfície. Portanto, agora vocês já podem fazer uma ideia de qual é a importância da superfície. Pronto, é por aí que nós andamos. Agora, eu cá em Portugal cultivo muito low profile. Já ao contrário, digamos, se forem ver a minha página no LinkedIn, tenho como amigos os CEOs e, digamos, de todos os professores universitários, digamos, todas os principais quadros, as grandes multinacionais com quem me relaciono, seja com clientes, seja com fornecedores, etc. Ou seja, aí a esse nível tenho um grande reconhecimento. Mas não faço muita questão de ter um artigo no jornal ou na televisão. Como digo, foi agora muito reconhecido o projeto de robô, porque a malta gosta de robôs, pá, pronto, e é fácil comunicar com robôs. Agora dizer-lhe o que é, enfim, um revestimento autolubrificante que está neste momento, anda ali no espaço, pronto, é mais complicado. O robô é mais fácil. Pronto. Eu tendo aqui com o José Bandeira, eu queria fazer uma pergunta. Reparei que há bocado disse que o projeto de robô, além da questão da patente que se descobriu na Faculdade de Engenharia do Porto, sei que o projeto de robô também teve a colaboração do INESC. Sim, foi um player. Quero com isto meter para um aspecto importante para todos nós que temos empresas, que é como é que na Flupol, com os engenheiros da Bandeira e a equipa, vê a integração de pessoas que venham da faculdade, ideias que venham da faculdade. No fundo, quero tocar aqui um ponto importante, que é como é que na Flupol estreitamos os laços com o conhecimento que vem das faculdades? Como é que potenciamos o conhecimento que vem das gerações novas? Como é que de certa forma, o produtizamos e tornamos comerciável? E como é que trabalhamos esta relação? Quais são as mais-valias? Como é que trabalhamos isto? A Flupol é indissociável da universidade. Desculpa, é indissociável. E não é, reparem, e por convicção própria. Eu fui, digamos, durante 3 anos fui docente universitário e adoro ensinar. Se a coisa que eu gosto é ensinar. Adoro, digamos, ao fim e ao cabo, não é ensinar, é transmitir conhecimento, é transmitir. Agora, muito francamente, para mim, ensinar é transmitir a experiência, não é? É transmitir realmente, enfim, é passar aquilo que fizemos e também ouvir dos outros, o que os outros, digamos, fizeram, é entender.
e entenderam daquilo que nós dissemos e moldando também e progredindo com quem ensina. Portanto, a Universidade e futebol, digamos, são, digamos, e não é só futebol, eu acabei a minha licenciatura e nunca deixei de conviver com, digamos, com o meio universitário, porque, pronto, identifico-me com as pessoas, são meus amigos, são pessoas inteligentes, são pessoas que, digamos, e que, digamos, pronto, identificam-se com aquilo que eu digo, eu identifico-me com aquilo que eles dizem, agora, dá muito trabalho. Dá muito trabalho mesmo, é preciso ter uma paciência muito grande para unir a universidade à indústria. Dá muito trabalho, mas tudo dá trabalho. Desculpa, se calhar dá mais trabalho, para mim dá mais trabalho desenvolver um fornecedor nacional para digamos, cumprir com as nossas especificações do que chegar à universidade e trazê-los ao futebol. Apesar de tudo, é mais fácil o futebol, a universidade. Porque, infelizmente, a maior parte das nossas empresas não integra capacidade, não tem capacidade crítica de inovação, de crescimento, porque falta-lhe exatamente empregar essas pessoas que vêm da universidade, que não têm experiência, pois não, quer dizer, é evidente, acabam um curso, não têm experiência, mas têm um potencial de desenvolvimento muito grande, que a própria empresa tem que fornecer. Nós temos que os ajudar, mas sem esse potencial, digamos, é como um bocado como o computador. Não é? O computador, digamos, enfim, é uma ferramenta, não é? Mas é preciso saber como trabalhar com ela. Portanto, há ali um enorme potencial, mas que está nas mãos de quem o usa, não é? Digamos, tirar partido dele. Portanto, é o que eu digo, digamos, o futebol não vive sem universidade e a universidade, digamos, aqui entre nós, ainda no outro dia recebi um convite para vender a universidade, digamos, pela outra parte, mas é verdade, estou muito bem, mas é verdade, é preciso muita paciência, mas os resultados compensam integralmente. Valem o esforço. Posso colocar a vossa ideia é essa. Coloquem todos, por favor, ponham o foco no ar. Estou um pouco constipado. Esta experiência que a Luísa Badeira tem com a universidade é uma experiência docente, mas eu retirei que foi docente. É porque eu, de facto, tenho tido às vezes alguns projetos para trabalhar com as universidades que têm em Portugal. E já há muitos anos, talvez agora tenham virado o público, sinto uma enorme dificuldade em aceder, ao contrário, como sabem, nos países anglo-saxónicos é normal trabalhar-se com as universidades, fazer estes projetos em conjunto, etc. Muitas vezes nós temos dificuldades, se não viermos do meio docente, em conseguir, se calhar, passar até da secretária ou de alguém que apoia os estágios. Eu sei que não foi, enfim, não detalhou também esse processo, o que é que chega, mas é através dos docentes, dos conhecimentos pessoais que têm, é através dos leitores, como é que, de facto, eu sinto essa dificuldade no dia a dia. Muito difícil tem sido desenvolver qualquer projeto com qualquer escola. Gostaria que explicitasse isso um pouco mais. Eu não posso. Além de paciência, já percebi que é preciso. Muito. Bom, mas eu não posso negar que o facto de ter passado, primeiro, ter um curso universitário, é evidente, ter passado pela universidade, depois de, pronto, ter sido um bom aluno também, é evidente que dá nas vistas, depois de ser digamos, eu sempre, ao fim e ao cabo, eu sou um bom comunicador, enfim, na minha área profissional, mas tirando isso, eu sou uma pessoa que até gosta de cultivar o lucro fácil, francamente, prefiro passar despercebido para poder desfrutar melhor da vida, não é? Mas realmente é evidente que isso ajudou muito e realmente se nós recuarmos 20 anos, entendo que fosse bastante difícil para quem estivesse totalmente fora do meio, realmente motivar aquela gente, digamos. Hoje em dia, tem uma grande arma à vossa disposição, que são os institutos. Ou seja, hoje em dia vocês não precisam de ir diretamente à universidade, aliás, a universidade pouco vos traz, a não ser já a um nível de ideia já muito mais, digamos, fundamental. Porque hoje em dia, digamos, quem faz a transferência de tecnologia entre a universidade e as empresas são institutos como o INESC, como o INEGI, como, enfim, ainda existe o IDMEG. Portanto, existem uma série de institutos, felizmente, se eles existissem na altura, eu se calhar não tinha saído da universidade.
Porque esses sim são a ponte entre a universidade e a indústria. Portanto, vocês não devem dirigir-se às universidades, devem dirigir-se aos institutos de investigação e de tecnologia. E aí sim, aí tem gente que está ansiosa porque vocês vão ter lá, porque eles precisam desses projetos para viver, porque vivem daquilo que vendem, não é? Portanto, está sempre a falar, normalmente esses projetos têm sempre uma componente de remuneração ou, portanto, com algum projeto financeiro, ou seja, desenvolves isto, contribuímos com isto do ponto de vista financeiro. Portanto, as faculdades, universidades cada vez mais hoje vendem, precisam disso também para se financiarem, não é? Tem cada vez menos recursos públicos. Portanto, sempre numa partilha também de recursos financeiros. Claro, não é claro. Amigos, se me permite. Posso falar assim? Sim. Ou então. É só para completar que, de facto, os institutos disponibilizam. Por exemplo, a Faculdade do Porto, a Universidade do Porto, a Faculdade de Engenharia, todas as faculdades têm um departamento de relação com o exterior. E isso é que antigamente, na nossa época, não existia. Na nossa primeira época, não existia. Mas hoje em dia existe a clara vontade das universidades de fazer a transferência para o mundo empresarial. E essa clara transferência é, inclusivamente, a disponibilização de alguns docentes que podem, sendo os que desenvolvem os projetos com alunos, serem os interventores junto com os empresários. Mas eu falo também dos dois lados. Eu agora falo dos dois lados. Também não é fácil para quem vive no mundo das universidades, tem os alunos ainda em aprendizagem, precisam de algum apoio, de alguma coordenação, serem enfiados nas empresas. Você precisa haver aqui um namoro, e é esse sentido da paciência, um namoro, porque senão os docentes também estão a implicar na vida profissional dos jovens em licenciaturas e em doutoramentos, pós-doutoramentos, mas existem os departamentos de relação, a Universidade de Relação com o Exterior, e há sempre uma pessoa responsável que faz esse namoro entre as empresas. É sempre muito bem-vindo. Mais uma vez, a cultura das pessoas. Pessoas a trabalhar com pessoas. Pessoas a trabalhar com pessoas e pessoas que vão respeitar pessoas no seu processo de formação, no seu processo de trabalho. De certeza, quem quer que seja, se for por aí, vai. Muito bem, os dias da faz. Eu ia dizer e acrescentar assim, é muito pertinente e muito interessante esta questão que foi levantada e, portanto, não resisto a fazer aqui uma pequena nota, partilhar convosco. Tenho lidado também muito com universidades. O caso da Universidade do Porto é diferente porque o INESC introduz aqui uma dinâmica. Mas o que é que acontece de facto entre a universidade, e eu chamo-lhe a cultura universitária, quando falo em universidades, chamo universidades, institutos politécnicos, há uma cultura universitária que é muito diferente da cultura universitária. E, portanto, há uma ligação que é muito difícil de estabelecer logo ao nível do quando um gajo fala com um investigador, sobretudo se for um gajo da velha guarda, o gajo fala neste nível e um empresário normalmente fala mesmo. Não se encontra. Não há canais de comunicação. As frequências não são as mesmas. Quando há um engenheiro no meio, um gajo da bandeira, como é um gajo vai começando ali a ajustar e lá vai e lá consegue, mas é difícil. Agora, o que eu gostava de partilhar convosco é isto. Nós somos um país cujo tecido empresarial é uma coisa muito pequena, muito temos que reconhecer com humildade o que somos. Somos um país em que 40% das empresas têm menos de 10 trabalhadores, 99,9% são PMEs, são empresas pequenas. Para terem uma ideia, uma empresa que fatura 5 milhões está nos 23% das empresas nacionais. Isto é mesmo uma estrutura muito pequena. O que é que um país como nós, tenho visto isto publicamente algumas vezes, nomeadamente em situações com universidades, Aveiro, Minho, etc., que é, há uma necessidade grande de duas coisas. Que, por um lado, os empresários portugueses sejam capazes de aceitar aquilo que o José Bandeira há bocado também se queixava, que é licenciados nas suas empresas
e aqui eu vou pedir desculpa, mas aceitarem os licenciados não tendo conhecimento, não tendo medo do conhecimento. O conhecimento não é uma coisa para se ter medo, é uma coisa para se abraçar, dar abraços e beijos, pá, andar ali a par com ele, porque o conhecimento hoje é a única coisa que nos pode salvar no mundo inteiro. Porque o mundo é uma aldeia boa. Se nós não abraçamos o conhecimento, não vamos competir nem com os chineses, nem com indianos, nem com angolanos. Não pensem nisso, não conseguem. Não fomos castigados, não estamos habituados a trabalhar e a sofrer como eles. Portanto, não vamos conseguir. Portanto, é muito importante esta ligação entre as universidades e os empresários e que tem que começar por um lado, por parte das universidades, haver a consciência desta realidade, eles deixarem de ser menos universitários e passarem a ser mais prestadores de serviços. Há montanha de gajos que andam a fazer tese de doutoramento de coisas que não servem para nada, que ficam nas gavetas e poder estar a desenvolver projetos formados. Essa é que é a verdade. E por outro lado, os empresários aceitar os engenheiros, os economistas, as pessoas com formação dentro das suas empresas, uma relação de plena igualdade, porque não é pelo facto de um indivíduo ter uma licenciatura ou duas, que é superior a um gajo que não tem nenhuma. O Zé Bandeira ainda há bocado dizia isso, dizia isso, não é? As pessoas têm muitas capacidades que podem desenvolver, independentemente e às vezes eu noto que existe essa dificuldade, que é das pessoas aceitarem dentro das suas portas o conhecimento. E então, não tendo o conhecimento, é muito mais difícil a evolução. É muito mais difícil chegar ao topo e competir. Essa é uma realidade de hoje. O mercado está muito saturado. Uma outra mensagem que eu queria deixar relativamente àquilo que estavam a dizer anteriormente, não me vou levar mal, mas eu tenho que dizer isto. Eu fiz 53 anos na sábado passado e ofereceram-me 2 livros. Eu trouxe para partilhar com uns livros. Um é o Algor, o Futuro, e outro, depois falaremos no final, cá em um tempo, e o outro que diz Portugal, a primeira aldeia global. E eu já tinha ouvido falar, foi escrito por um inglês que se chama Martin Page. E diz aqui assim, portanto, isto foi escrito por um inglês, só vou ler a nota introdutória. Durante a Idade Média, foi aqui Júlio César, não sei o quê. Durante a Idade Média, mais a norte, os governantes árabes integraram Portugal na civilização mais avançada do mundo. Ou seja, houve aqui uma fase em Portugal em que nós fomos a civilização mais avançada do mundo. Após a o mundo foi nosso. Após a dividir os espanhóis. Mas é que isto é um livro feito com base na história. Há um inglês que resulta em investigar, digamos, os feitos portugueses. Após a conquista de Lisboa pelos normandos, o novo Portugal levou Veneza à bancarrota e tornou-se a nação mais rica da Europa. Antes de ser eleito Papa, com o nome de João XXI, Pedro Spano, nascido em Lisboa, escreveu um dos primeiros compêndios modernos sobre medicina, que um século mais tarde abriu uma consulta obrigatória em quase toda a Europa. Os portugueses levaram as tulipas, o chocolate e os diamantes para a Holanda, introduziram na Inglaterra o hábito do chá das 5. Quem diria? Eu fiquei surpreendido. Afinal, o chá dos ingleses somos nós que o temos lá. É espetacular. E deram a bombainha-chave do Império. Ensinaram a África a proteger-se contra a malária e levaram carregamentos de escravos para a América, introduziram na Índia o ensino superior, o caril, as chabuças no Japão, a temperatura e as armas de fogo. Portanto, nós já fomos espetaculares, extraordinários. Bom,
Isso não são só palavras. Eu acho que nós somos, de facto, um país extraordinário. Dizia hoje o Zé Bandeira, eu gosto de viver aqui, isto é bestial. Quando estou em qualquer parte do mundo, penso assim, ai, que vontade de ir para Portugal, só gosto daquilo. E também temos pessoas extraordinárias. Eu acho que nós não temos tido necessidade, em alguns casos, falta-nos autoestima. Foi o que vocês identificaram, afinal, nessa oportunidade. Bem, vou meter agora uma pergunta ao Bruno. Antes disso, Boa. nessa questão da ligação dos aniversários às empresas, eu gostaria de pôr outra tópica em cima da mesa e que vocês também dessem a vossa opinião. Porque eu identifico aqui uma questão cultural de nós enquanto povo, que é a desconfiança. Estamos sempre desconfiados de que, às vezes com razão, outras vezes sem razão. Mas e nessa ligação, algo que por vezes é parte da minha vida profissional, é que, e se calhar porventura vocês também, é que muitas das vezes as bolsas e os financiamentos para determinados investigadores, eles no final pegam nessas patentes que desenvolveram e tentam montar empresas. Empresas que muitas das vezes, como o custo desse desenvolvimento foi pago por alguém, ou seja, foi pago por nós todos, está a fazer concorrência a empresas, se calhar mais vossas, que têm custos efetivos de desenvolvimento para ter produtos de ponta para poderem concorrer com a Índia, com a China e tudo mais. Como é que vocês veem isto? Encaram também isto como uma dificuldade? Porque acaba por ser aqui um bocado, perdão a minha expressão, um bocado a cultura dos chicos. Já que aquilo lá está, porque é que eu também não vou fazer o mesmo? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco esta situação. Quem começa? Bom, não sei se... Pode começar, pode começar. De uma forma muito rápida, referir-se. Isto é uma questão de mudança de paradigma. Nós temos que mudar paradigmas. Os paradigmas mudam-se normalmente quando há muita necessidade. Já o Einstein dizia que era mais fácil decidir um átomo que mudar um paradigma. E no meio universitário, então, não cai. Quando há muito conhecimento, não sei se sabiam, mas normalmente uma nova teoria só é aceita quando a autor morre no meio universitário. É que ele depois de morrer já não pode contestar por isso. E portanto eu julgo que isso tem a ver com uma mobilização civil, política, só uma coisa desse género, ou uma grande necessidade que pode levar a mudar uma coisa dessas. Do meu ponto de vista, não vejo muito. Vamos a Bandeira? Nós temos, quando eu associo a atividade empresarial, empreendedora, digamos, é uma espécie de jogo de xadrez. Estamos num tabuleiro, temos que ver quem são, quem é que se move, digamos, quem são os peões, quem são os bispos, etc., quem comanda. Quem é que aparentemente comanda e não comanda nada e que, digamos, só está lá e só tem tamanho, mas não tem realmente poder. Quem é que são realmente aqueles que efetivamente, sem ninguém ver, são realmente os que põem as pedras a mexer? Quando eu falei há pouco, não sei se lembro, de que eu pergunto-me sempre a mim próprio porquê. Isto é um vício de raciocínio. Não aceito nada como verdade absoluta, seja o que for. Um destes dias, por acaso, tive uma longa discussão com o filho mais novo sobre a questão da relatividade da verdade. A verdade, para mim, é absolutamente relativa. A verdade não existe, não é valor absoluto. Portanto, nós devemos estar sempre a questionar a verdade. Cada um tem a sua verdade. Portanto, isto para mim é um paradigma. Ponto final. Exatamente para fugir a isto. Eu não quero ver-me aprisionado em mim próprio. Eu tenho que andar sempre a quebrar a caixa, porque quando eu me sinto a abafar, quando tentam meter-me dentro de uma caixa, eu realmente fico extremamente nervoso e feroz. Eu diria feroz. É verdade. Tenho que reconhecer. Não admito isso. Ora bem, isto é uma luta contra nós próprios. Porque tudo à nossa volta, e é realmente o nosso grande problema, é que nós somos, há muitos séculos, temos muito má liderança.
nós somos um povo fantástico, mas que em poucas fases da sua vida, digamos, como povo teve bons líderes. Mas como somos uns gajos bestiais e até nos desenrascamos, até vivemos com isso. Quer dizer, continuamos a viver na mesma e vamos levando a nossa vidinha, pá, por mais imbecis que sejam os nossos governantes. Para isso é verdade. Obrigado pelas palmas, é uma manifestação de concordo comigo. Eu acho que, desculpa, mas é que às vezes me sinto sozinho, vocês nem imaginam depois. Ora bem, e é evidente que, digamos, voltando às organizações, a pior organização é aquela que tem no topo um incompetente e um imbecil. Porque esse incompetente, esse imbecil, a primeira coisa que faz é tentar ocultar a sua imbecilidade. E, portanto, não pode ter dentro da sua organização ninguém que mostre que ele é um imbecil. Portanto, tem que ter dentro da sua organização gente ainda mais imbecil que ele. Portanto, vocês estão a ver que realmente a probabilidade de sucesso de uma organização destas é muito baixa. Ora bem, então vamos transformar isso para o país. Por acaso nós conseguimos romper esse paradigma. Mas o certo é que para que eles consigam aparentemente romper, digamos, para que consigam manter-se no poder, eles estão continuamente a bombardear-nos com a ideia de que nós somos imbecis. Porque eles querem que nós aceitemos isso, que nós somos imbecis, que reconheçamos que somos mais imbecis que eles e por isso, portanto, eles têm todo o direito de nos governar. E, digamos, eu hoje em dia, digamos, os meios de comunicação social para mim são, digamos, eu estou a ficar alérgico, digamos, porque realmente, eu agora noto que os telejornais, não sei se reparam, que têm uma outra notícia entre o futebol, quer dizer, é 90% de futebol e de vez em quando tem uma outra notícia, mas basicamente é futebol. Portanto, isso que referiu, dessa concorrência, não é concorrência nenhuma, quer dizer, isso é, digamos, é uma das distorções, digamos, nós temos, os fundos comunitários geram muitas distorções. O futebol teve muita dificuldade, digamos, sempre, desde sempre, a relacionar-se com os gestores dos fundos comunitários, até que finalmente alguém começou a dar valor às empresas que faziam algo diferente e que investiam elas próprias no seu desenvolvimento e que tinham produtos realmente diferentes e que realmente faziam diferente e até cresciam sozinhas sem apoio nenhum. Extraordinário. Ah, fantástico. Pronto, agora começaram a dar-nos atenção e a gente já... Pronto, é evidente que agora aproveita, não é? Mas até aqui, longe, porque só o trabalho que me dava fazer o projeto, francamente, juntava uma paciência e tudo e preferia ir sozinho. Não é? Portanto, o facto de uma pessoa ter vamos lá ver, ter um conhecimento de algo distintivo e que eventualmente uma empresa pode ter chegado lá, não é... É um fator que nós temos que ter em conta, porque da universidade saem todos os dias gente cheia de conhecimento. Conhecimento de uma tecnologia. Agora, estiveram metidos dentro de um laboratório a desenvolver uma tecnologia. Ok? Muitos deles não fazem pívia ideia digamos, do potencial que eu tenho nas mãos. Eu dou-vos como exemplo esta patente que eu adquiri. Não se pode adquirir patentes à universidade. Portanto, adquiri os direitos exclusivos de comercialização. E era uma patente fantástica, uma tecnologia fantástica, que pura e simplesmente estava na gaveta e ia para o alto do Egito, soube dela. Sou amigo de um dos investigadores que a produziu. Portanto, reparem, isso é uma das coisas com que tem que jogar também, no meio de tudo o resto. Quer dizer, e é o que faz o jogo divertido, não é? É realmente muitas peças para jogar. Obrigado, amigos da bandeira. Agora, de uma forma muito objetiva, call to action. Vou pedir a cada um de vocês 3 ideias, ou 3 sugestões, ou 3 estratégias, de uma forma muito sucinta. Primeiro, uma ideia para envolvermos mais os nossos colaboradores, as pessoas que estão ao nosso lado, na visão estratégica da nossa empresa. E começo pelo engenheiro José Ferraz. Eu creio que o melhor que eu posso fazer relativamente a isso e a essa ideia é falar-lhes da nossa própria experiência que está a ocorrer agora. Nós estamos a fazer reuniões, programações
camadas, com um conjunto de quadros da empresa, acompanhados por um consultor especializado nessa matéria, uma especialização qualquer dos Estados Unidos, e que, no fundo, nessas reuniões, o que ele está a fazer e está a dar ótimos resultados é, em primeiro lugar, dar algumas noções sobre estratégia, sobre o fio condutor da organização, sobre aquilo que é a cultura empresarial daquela empresa e sobre segmentação, isto é, ideias sobre como funciona o mercado, que é isto dos segmentos. Depois, a seguir, pôs as pessoas, elas próprias, segmentarem o mercado e, dentro dessa segmentação, perceberem as necessidades que os clientes deste nosso mercado têm. E, para além disso, se estamos a cumprir com elas devidamente. Isto é todo um processo que faz com que as pessoas vão descobrindo a par e passo, em conjunto e em equipe. Isto é muito importante. Efetivamente, qual é a força condutora da organização? Fundamental. E, portanto, isto pode-se fazer desta maneira. Há especialistas que fazem isto. Às vezes, passar só pelo mero ato da palestra, da lição, do ensinamento não chega. É preciso envolvê-las, torná-las participativas no processo e, a seguir, perceber o alinhamento e criar um novo alinhamento se for necessário, evidentemente sempre dentro daquilo que são, digamos que é a missão que está desenvolvida na empresa, o fim condutor. Portanto, a empresa, todas as empresas têm de facto um fim condutor na sua ação. Muito bem. É o que estamos a fazer, é o que posso partilhar convosco, é isto. Está a dar ótimos resultados. Pelo menos, aparentemente, nós ainda não chegamos ao fim. Claro, é um processo, Mas o processo está a ser muito interessante, é o que eu posso dizer. é um processo contínuo. Nós temos uma experiência muito similar na Samsys e posso falar, eu sei que pode parecer presunçoso, mas eu digo-vos que os resultados são bons. Manter uma estratégia destas dá bons frutos. Vou pedir agora ao Bruno para dar uma ideia, uma sugestão, uma estratégia para quem se quer internacionalizar, visto que vocês são uma referência de uma empresa que se internacionalizou e se internacionalizou. Uma ideia, uma sugestão. Ok. Eu antes disso só queria fazer aqui um parênteses muito rápido. Em relação àquela questão do termos ou não o low profile e do papel dos mídias nisto tudo. Nós, individualmente, se calhar até somos muito low profile. Agora, a nossa questão é a seguinte. Nós, se não fôssemos através da notícia, nós não tínhamos potencial para investir e para competir com outras marcas. Isto é, vocês façam este rácio. Quanto é que custa uma inserção no Jornal de Notícias? Quanto é que custa um minuto na televisão? Certo? Agora vamos ver esse tal minuto na televisão vezes os minutos que estão na televisão. Para uma marca como a nossa, esse tipo de retorno é muito importante. Claro que aqui depende muito dos mercados em que estamos inseridos e do target que nós temos. Mas nós que trabalhamos com o consumidor final, se nós não formos conhecidos, ninguém se vai lembrar de nós na hora de comprar. Por isso é que os mídias, para nós, têm um contributo com um low budget para o nosso lado. Pronto, isso era uma questão. Agora, a nível da internacionalização. Em primeiro lugar, e também pegando um bocadinho, também é importante a importância dos colaboradores também neste processo de internacionalização, porque nós dizemos sempre, nós somos uma marca que neste momento, com aquilo que nós temos feito em Portugal, e acreditamos que estamos a fazer bem, estamos a conseguir ir para, estamos em Espanha, estamos em França, estamos no Reino Unido, estamos na Bélgica, Irlanda e no Brasil. E aquilo que nós temos sentido é que à medida que nós vamos internacionalizando, aumentamos também cada vez mais o nosso compromisso com o nosso país. Porquê?
Porque muita da nossa tecnologia, muito do nosso poder de investigação, muito da nossa força do pensar, reside aqui. Está cá em Portugal, e é aqui que nós temos investido, e é através das competências que nós temos adquirido cá que estamos a conseguir ser competitivos no estrangeiro. Para nós isso é fundamental. Para um líder, nós consideramos também é fundamental uma questão, é compreender que à nossa frente estão pessoas que têm força física, pessoas que têm também uma forma de pensar, mas que também têm uma forma de sentir, têm um coração e têm sonhos para concretizar. E o nosso grande objetivo enquanto líderes é tentar que estas forças converjam também com os sentimentos e com o sentido e com a cultura da nossa própria organização. É isso que nós acreditamos e é isso que está a fazer parte também do nosso sucesso. Quando é assim, é mais fácil nós pormos as nossas equipas mais motivadas a trabalhar muitas vezes mais horas, a alavancar os nossos projetos quando nós próprios não conseguimos alavancar. E no processo de transformação, isso tem sido para nós também fulcral, e para nós fulcral é o conhecimento do mercado que vamos para onde vamos internacionalizar, e depois saber quem são os parceiros certos que vão estar connosco nesse mercado e que nos vão ajudar a dar os primeiros passos nesse mercado. Muito bem. Vou passar agora aqui com o amigo José Bandeira. Uma ideia, ou sugestão, ou estratégia para melhorar os processos de inovação interna. Ora bem, vocês já repararam certamente pela maneira como eu falo, que eu, digamos, sou um entusiasta daquilo que faço. E portanto, isto não é uma chatice, porque é uma pessoa que quando vive permanentemente em paixão, está sempre motivado, está sempre e transmite melhor e consegue agregar melhor as pessoas que estão lá. Portanto, eu realmente tenho a sorte de ter uma empresa que vive, pulsa ao meu ritmo, digamos, e que também quando nós não estamos a criar nada, há um nervosismo terrível na empresa. São raros os momentos, normalmente no fim de um grande projeto em que está toda a gente já muito cansada e antes de arrancar o próximo, digamos, há ali uma fase intermédia, mas, digamos, o processo de criação, e quando se fala em criação é de estar sempre a pensar, digamos, em como fazer melhor qualquer coisa, mas a nível transversal. Portanto, isso faz parte do nosso ADN. Portanto, o que é muito importante, para mim há uma coisa vital, que é a linha condutora de comunicação, ou seja, muito lubrificada, por forma a que as pessoas, ninguém tenha medo de dizer, nenhum receio de sugerir qualquer coisa ao seu, digamos, ao seu chefe imediato, e que o chefe imediato transmita a organização, reconheça. Portanto, nós trabalhamos muito em linha, mas sempre muito atentos a qualquer nó de potencial bloqueio, não é? Portanto, nós vivemos da participação de todos digamos, na vida da empresa. E toda a gente se sente como perfeitamente natural dar sugestões para realmente mudar aquilo que faz. É evidente que eu confesso que de cima estou sempre a provocar instabilidade. Eu digo muito francamente, a palavra estabilidade para mim é um fantasma, não existe. Estabilidade não existe. Nós temos que estar sempre em instabilidade permanente à frente. Não é? Portanto, nós ou crescemos ou morremos, não é? Estabilidade isso não existe. Portanto, nós temos que provocar essa instabilidade e também é bom que sejamos provocados, não é? Também, por baixo, também há gente continuamente a provocar, não é? Nós temos muito essa cultura, digamos, entrosada. Eu, francamente, como a minha empresa é uma empresa que nasceu de uma pessoa, duas, três, é uma empresa familiar, uma empresa criada por mim. Portanto, a dada altura eu dei conta de que estava, digamos, a ser demasiado paternalista, e então quanto mais quadros metia, mais trabalho tinha. Por incrível que pareça, porque as pessoas têm dúvidas, mas vinham, eu tive que realmente roubar um bocado a casa,
criei uma organização intermédia que se chama Conselho Consultivo, em que estão todos os quadros intermédios, reúnem-se periodicamente para discutir entre eles problemas da empresa, sem estar presente a Direção-Geral. Portanto, eles têm que comunicar à Direção-Geral os seus propósitos, com orçamentos, com objetivos, com tudo isso, ou seja, para que também, digamos, haja institucionalizado um órgão que transmite coisas que vêm de baixo, não? Porque exatamente para quebrar esse paternalismo. Portanto, nós, neste momento, pronto, no terreno, estamos a formalizar uma coisa que é um banco de ideias, digamos, com suporte informático, enfim, as pessoas podem visitar as suas ideias e depois até, digamos, vai haver um pré-venção. Mas eu acho que isso foi uma ideia do tal Conselho Consultivo, composto por muita gente jovem, muitos quadros jovens, e o que eles estão a dizer, a chegar à conclusão é o seguinte: é um bocado difícil pôr em funcionamento o banco de ideias, porque as pessoas ali, quando têm uma ideia, dizem e põem em ação, não é? Ou seja, procuram pôr em ação, digamos, passar por um processo digamos, formal, é complicado porque realmente, digamos, o fluxo de informação há um bypass. Portanto, vamos ver. Portanto, estamos realmente nessa fase, de certa forma, formalizar, mas convenhamos que é importante passar por esta fase, porque é muito, eu volto a dizer, passar de uma, digamos, até 40, já foi, digamos, começa-se, digamos, a estrutura é diferente, digamos, é hierarquizada, é funcionalizada, e, portanto, é necessário começar a institucionalizar também canais formais de comunicação, porque a comunicação formal, digamos, começa a ser um bocado difícil, não é? É um bocado difícil, mas o certo é que isto é uma, digamos, eu comparo as empresas a um organismo vivo. As empresas são um organismo, vivem e também se vão adaptando e vão crescendo. É preciso, sobretudo, uma coisa portanto, que não existe em abundância, que é bom senso. Bom senso em toda a estrutura. Para mim, digamos, é a questão fundamental. E a partir daí, portanto, permitir, é evidente que alguém tem que liderar, assim como o nosso corpo é o cérebro que comanda o resto, portanto, é evidente que uma empresa não vive sem um líder, mas um líder não é um ditador, não é alguém que sabe tudo, não, é alguém que realmente, assume as decisões, assume a responsabilidade por elas e pela manutenção da coesão, mas, digamos, tem que ser permeável para toda a organização. Pronto. Muito bem. Amigo José Bandeira, amigo Bruno, amigo José Ferraz. Não sei qual tem que eu diga só. Força. E aqui das palavras, uma coisa que eu considero um complemento muito importante na organização é a humildade. Que, aliás, ele próprio, da sua tema aqui força, é o retrato da humildade. A humildade é um fator fundamental para se reconhecer que se pode não saber, desaprender e voltar a aprender. E é isto que cria a inovação em todo este processo, que é eu estar, e não há maior incompetente do que aquele que julga que é muito competente. É verdade. Também. É verdade. E, portanto, tudo o que está à volta dele é incompetente porque ele não deixa que ninguém ponha as ideias novas cá fora. E as ideias novas, rompedoras, são as que geram, efetivamente, a inovação. É isso mesmo. Inovação nos produtos, nos processos, e portanto, não havendo humildade, que é transversal, tem que ser transversal, tem que ser transmitida, as pessoas não irão. Variantes, umas por medo, outras porque não permitem, outras porque têm medo de desaprender, muitas vezes. Obrigado. Obrigado aos três. Obrigado a todos vocês. Obrigado à nossa equipa que preparou e montou todo o cenário de logística para podermos estar aqui hoje. Por isso, mais uma vez, isto é um trabalho de pessoas, para pessoas, com pessoas. E eu acho que o ponto-chave será este. O ponto-chave de fecho é com as pessoas que nós vamos vencer, é com as pessoas que nós vamos fazer crescer as nossas empresas, é com esta cultura que nós temos que fomentar e fazer crescer, que nós como seres humanos, nós como organizações, como empresas, como
cidadãos, vamos ajudar e fazer crescer o nosso país. Obrigado a todos.